Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre o vértice da parábola, agora focando no conceito de valor máximo ou mínimo de uma parábola. Então, nós temos aqui a ideia do y do vértice. O y do vértice é esse valor extremo da imagem da função quadrática, ou seja, se a concavidade é para cima, o y do vértice é o valor mínimo que essa função vai atingir. É o menor valor da imagem, ou seja, a imagem está toda dali para cima. E caso contrário, se a concavidade for para baixo, ele passa a ser o valor máximo. A imagem está toda dali para baixo. Então, com o valor do y do vértice, a gente vai conseguir limitar e descrever o conjunto imagem de uma função quadrática. Tá bom? Por exemplo, vamos determinar o valor mínimo ou máximo da função quadrática f de x igual a x ao quadrado sobre 4 menos 2x menos 15. Como é que eu vou saber se é mínimo ou máximo? Olhando para o coeficiente do x ao quadrado, o a, que é 1/4. 1/4 é um número positivo, significa que a concavidade é para cima. E se a concavidade é para cima, o valor do vértice, né, o valor extremo, é um valor mínimo, é o ponto mais baixo que a imagem vai atingir. Beleza? Lembra, né? Concavidade para cima, a parábola está nessa posição, o vértice vai estar aqui, ponto mais baixo. X do vértice, menos b sobre 2a. O b é negativo, então cuidado, vai ter um jogo de sinal ali, né? Menos 2, sobre 2 vezes o a, que é 1/4, então cuidado que tem fração aí, ó. Menos b sobre 2a. 2 vezes 1/4 vai dar 1/2, menos com menos vai dar mais 2, 2 dividido por 1/2, dividir por 1/2 é a mesma coisa que multiplicar por 2, 2 vezes 2 é 4. Então chegamos que o x do vértice é 4. Esse não é nem o valor mínimo nem o valor máximo, ok? O x do vértice, ele determina o eixo de simetria. O valor extremo é o y do vértice, então substitui na função para achar o y do vértice. Substituindo x por 4, vou ter ali 4 ao quadrado sobre 4, menos 2 vezes 4, menos 15. Aqui vai dar 4 menos 16, menos 8, menos 15. Isso vai dar menos 19. Então, o meu valor mínimo é menos 19. O que isso significa? Que eu posso escrever o conjunto imagem dessa função, dado por y pertencente aos reais, lembrando que imagem é y e não x, ok? Tal que y é maior ou igual a menos 19. O valor mínimo que essa função atinge é o menos 19. Para cima dele, todos os outros são imagem da função. Legal? Vamos lá, vamos ver um exercíciozinho sobre isso aqui. Ó. Determine k para que menos 1 seja o valor mínimo da função. Bom, primeiro, se ele tem que ser valor mínimo, essa função tem que ter concavidade para cima. Então o a tem que ser positivo. Mas pera lá, o a é k menos 1. O b é k, o c é k menos 2. Vamos com calma, vamos com calma. Partindo do princípio que o valor é mínimo, a é positivo, k menos 1 tem que ser maior que 0, logo k tem que ser maior que 1. Beleza? Temos essa primeira informação. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. O b é k, o a é k menos 1. Então, menos k sobre 2 que multiplica k menos 1. Dá para fazer alguma coisa nisso? Não, não dá para mexer muito. Então, vamos pensar em quem é o y do vértice. É eu pegar a função e substituir o x por isso tudo aqui. Nossa, professor, que confusão. Calma, vai lá. Substitui aqui, ó. Menos k sobre 2k menos 1 ao quadrado, que multiplica o k menos 1, mais k, que multiplica menos k sobre 2k menos 1, mais k menos 2. Faz por partes, tá bom? Então, aqui, quando você elevar ao quadrado, 2 ao quadrado vira 4. O k menos 1 que está aqui embaixo, elevado ao quadrado, eu posso simplificar com o k menos 1 que vai estar aqui. Então, vai sobrar um k menos 1 só no denominador. Professor, mas pode simplificar? Ele não pode ser 0? Não, ele está no denominador. Não pode ser 0. O k não pode ser 1 aqui. Ok? E sobra, então, menos k sobre 4k menos 1. E aqui eu posso, aqui menos k ao quadrado sobre 4k menos 1.
Aqui eu posso só fazer a multiplicação k vezes k, mais com menos fica menos, k ao quadrado sobre 2k menos 1, e aqui k menos 2. Como que eu vou somar esses caras que têm frações? MMC. Quem que é o mínimo múltiplo comum entre 4k menos 1, 2k menos 1 e 1? É o 4k menos 1, né? 4 é o MMC entre 4, 2 e 1, e põe o fator algébrico k menos 1 junto. Então, quando eu pego isso, divido pelo de baixo, dá 1 vezes k ao quadrado, fica k ao quadrado. Divide pelo de baixo, dá 2 vezes menos k ao quadrado, menos 2k ao quadrado. Divide por 1, dá tudo isso, 4k menos 1, vou multiplicar no k menos 2. Chego nessa expressão. Beleza? Agora eu consigo trabalhar aqui em cima, e o denominador só mantém. K ao quadrado menos 2k ao quadrado vai ficar menos k ao quadrado, e aqui eu vou distribuir k vezes k, k ao quadrado, menos 2k, menos k, mais 2. Então isso vai ficar k ao quadrado menos 3k mais 2. Tudo isso ainda tem que multiplicar pelo 4 que está aqui. Então menos k ao quadrado mais 4k ao quadrado. Isso vai ficar então 3k ao quadrado, né? Menos 4k ao quadrado mais 4, menos k ao quadrado mais 4k ao quadrado sobra 3k ao quadrado, menos 12k mais 8, tudo isso sobre 4k menos 1. Esse é o meu y do vértice. Só que ele falou que ele quer que o y do vértice seja menos 1. Ora, para o y do vértice ser menos 1, eu vou pegar esse y do vértice e igualar a menos 1. Toda essa expressão igual a menos 1. Logo, eu posso pegar esse cara que está dividindo, o contrário da divisão, multiplicação. Quando eu multiplicar por menos 1, vai mudar o sinal, né? 4k vai ficar negativo, menos 4 vai ficar positivo. 3k ao quadrado, menos 12k mais 8, igual a menos k, 4k mais 4. Agora, o contrário da subtração é a soma, então eu vou somar, menos 12k mais 4k vai ficar menos 8k, e o contrário da soma é a subtração, 8 menos 4 vai dar 4. E eu caio numa equação quadrática com o k. E eu consigo resolver essa equação usando a fórmula de Bhaskara. Delta b menos 8 ao quadrado sobre menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é 4. Esse delta dá 16. Então, o k vai ser menos b, que é menos 8, mais ou menos raiz quadrada de 16, sobre 2 vezes o a, que é 3. Raiz quadrada de 16 é 4, menos com menos vai dar mais 8, 2 vezes 3, 6. 8 mais 4, 12, dividido por 6, 2. 8 menos 4 dá 4, dividido por 6, 2 terços. Acontece que lá no começo a gente teve a informação que o k tem que ser maior que 1. E 2 terços é menor que 1. 2 terços, 0,6666 é menor que 1. Portanto, o k só pode ser 2. Ok? Determina o valor de k para que o valor mínimo seja menos 1. O k é igual a 2. Podemos fazer uma prova real disso daqui? Podemos, né? A gente poderia pegar aqui, vou até mudar a tinta aqui para a gente poder escrever aqui em cima. Eu poderia pegar a função então, ó, como é que fica com o k valendo 2? 2 menos 1, 1, então vai ficar só x ao quadrado, mais 2x, k menos 2, 2 menos 2, 0. Essa é a função, x ao quadrado mais 2x. Quem vai ser o x do vértice dessa função? Menos b, que é 2, sobre 2 vezes o a, que é 1. X do vértice vai dar menos 1. E o y do vértice dessa função? Substitui. Menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 1, isso dá menos 1, como ele tinha pedido no início do exercício. Beleza? Certinho aí, né? Vamos fazer mais um exercício sobre vértice. Olha só essa situação. Durante uma situação de emergência, o capitão de um barco dispara um sinalizador para avisar a guarda costeira. A trajetória que o sinal luminoso descreve é um arco de parábola, ou seja, uma parte de uma parábola. A função que descreve o movimento do sinal luminoso é dado por h de t igual a 80t menos 5t ao quadrado. Veja que é menos 5t ao quadrado, o coeficiente a é negativo, porque é uma concavidade para baixo, né? O capitão dispara aqui aquele sinalizador, ele vai fazer um arco de parábola, ele vai ter uma concavidade para baixo, ele vai ter um ponto mais alto que ele vai atingir, que seria o seu vértice.
H é a altura que o sinal atinge e T é o tempo decorrido após o disparo. Olha a pergunta da letra A. Qual é a altura máxima que esse sinal luminoso pode atingir? H é o Y, né? O H é a imagem. Então a altura máxima é o Y do vértice, é o valor máximo, ok? Nota que como o A é negativo, eu acabei de falar com cavidade para baixo, ele vai ter ponto de máximo mesmo, A menos 5, com cavidade para baixo, o valor máximo. Acha o x do vértice primeiro, x do vértice menos b sobre 2a, o b é 80, o a menos 5, aqui vai dar menos 10, menos 80 dividido por menos 10 dá 8. Inclusive, isso daqui é a resposta da letra B. Quantos segundos se passam após o disparo até o sinal luminoso atingir a altura máxima? É o x do vértice, é o x aonde a altura é máxima, beleza? 8 segundos. Já que ele disse que o tempo estava em segundo, né? A altura, quando o tempo chega em 8 segundos, é o y do vértice, h de 8. Substitui o x por 8, 80 vezes 8 menos 5 vezes 8 ao quadrado, isso vai dar 320. Portanto, a altura máxima é 320 metros e o tempo para atingir a altura máxima é de 8 segundos. Beleza? Exercício simples, um probleminha, mas que envolve aí o conceito de vértice de uma parábola. Legal? Olha lá, com tudo que nós estudamos, a gente pode então definir uma estratégia para a construção do gráfico de uma parábola. Né? Ah, professor, eu posso usar o GeoGebra? Pode, mas se você estiver fazendo manuscrito, se você estiver ali, né, com um papel ali, tendo que desenhar o gráfico da parábola, quais são os passos ideais? Bom, o primeiro passo, na minha opinião, ideal é definir o vértice da parábola. Tá? Toda parábola tem vértice, e o vértice é um ponto essencial da parábola. Tá? Ele é um ponto de simetria, ele é um ponto de extremo, então é muito interessante conhecer o vértice da parábola. Esse seria o meu primeiro passo. X do vértice, substitui lá na função e acha o y do vértice. Pronto, esse ponto você já tem. Ok? Segundo passo, definir se existirem as raízes. Veja, se existirem e forem duas, se elas forem duas raízes, elas serão simétricas ao vértice. Se for uma raiz só, você vai perceber que essa raiz é o próprio x do vértice. Então, na verdade, você tem um novo ponto, o mesmo ponto que você já determinou, tá bom? Aqui você teria dois novos pontos, né? Você teria o ponto A, que seria a raiz x1 e 0, e o ponto B, que seria a raiz x2 e 0. Já na segunda situação, eu teria um ponto só, que é o vértice. Agora, e se você não tiver raízes? Se não existem raízes reais? Bom, aí você não tem mais ponto. Beleza, continua tendo apenas o vértice. Tá? Terceiro ponto. O ponto que intercepta o eixo das ordenadas. Gente, isso é instantâneo. Basta olhar o termo independente. Tá bom? Então, olha só. Se você tiver duas raízes distintas, nesse momento você já definiu 4 pontos. Agora, se você não tem duas raízes distintas, tem uma só, bom, você já tem 2 pontos, o vértice e o ponto que intercepta o eixo das ordenadas. Ah, mas não tem raízes. Bom, ainda assim você tem pelo menos 2 pontos. E aí você vai escolher mais pontos simétricos ao vértice. Naquela primeira hipótese de você ter duas raízes distintas, o vértice e esse quarto ponto como o ponto onde intercepta o eixo das ordenadas, você precisa de mais um 5º ponto apenas. O ideal é que seja simétrico a esse ponto que intercepta o eixo das ordenadas. Legal? Aí você conseguiu aí 5 pontos. Você vai definir no mínimo aí 5 pontos usando essa ideia da simetria, ou seja, pega o x do vértice, põe lá uma unidade para um lado, uma unidade para o outro, acha a mesma imagem para os dois. E assim vai. Tá bom? Então vamos ver um exemplinho aqui. Ó. X ao quadrado menos 4x mais 3. Primeiro passo, vértice. X do vértice, menos b sobre 2a. O b é menos 4, menos com menos vai dar mais 4, o a é 1, 2 vezes 1 dá 2, 4 dividido por 2, 2. Então o x do vértice é 2. Substitui 2 ao quadrado, 4, menos 8 dá menos 4, mais 3 dá 1.
Então, o vértice é o ponto 2 e menos 1. Está aí, primeiro ponto. Vou pular o ponto 2, né? Até pus nessa ordem, mas essa ordem pode mudar aqui tranquilamente. Vou achar o C vale 3, está aqui escancarado, né? O C vale 3, então eu tenho aí o meu ponto 0 e 3, eu tenho o segundo ponto da minha parábola. Vou atrás das raízes, soma é o B com sinal trocado, 4, e produto 3. Números que somados dão 4 e multiplicando dá 3, 1 vezes 3 dá 3, 1 mais 3 dá 4, 1 e 3. Então eu tenho duas raízes distintas, 1 e 3. Nota como elas já são simétricas ao 2, né? 2, uma unidade para a esquerda é 1, uma unidade para a direita é o 3. E são as raízes, 1 e 0, 3 e 0. Quantos pontos eu já tenho? 4. Quem vai ser o meu próximo ponto? Bom, se do 2 para o 0 aqui eu subtrair duas unidades, eu vou somar duas unidades para o outro lado e eu tenho alguém simétrico a esse 0 e 3. 2 mais 2, 4. Eu tenho um ponto 4 e 3. Marcou esses 5 pontos lá, você tem o gráfico, né? Nota aqui o ponto que intercepta o eixo y, aqui as raízes ou os zeros da função, aqui o vértice e aqui esse ponto que é simétrico àquele ponto onde corta o eixo y. Legal? Essa é uma maneira prática e interessante de você desenhar o gráfico de uma parábola. Beleza, pessoal? Bom, vou finalizar aqui esse vídeo, está bem extenso já, mas está bom. Foi bem bom para a gente finalizar esse assunto de vértice e gráfico de parábola. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre estudo do sinal de uma função quadrática. Muito importante para a gente fechar o estudo das funções quadráticas. Segue aí!